Acreditar em Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditar em Gestores Associados. Olá, obrigado por acompanhar Acreditar aqui na Connect TV, que você pode assistir pela TV, se você quiser pode assistir pelo YouTube ou qualquer outro meio de comunicação. O importante é você compartilhar, o importante é você curtir, o importante é você mostrar para as pessoas, os seus amigos, o quanto isso ajuda ao outro. A ideia do programa é trazer pessoas que têm história para contar. A gente sempre vai buscando amigos ou indicação de amigos e hoje é um amigo especial. É o Alexandre Félix, o Félix Guerreiro. Félix, eu estou muito feliz de você ter aceitado o convite, porque eu gosto muito das suas palestras, sabe? E também acho muito interessante a maneira como você trata o network. Eu tenho feito muito network ultimamente e tenho participado de muitas reuniões. E a cada dia que passa eu fico apaixonado por essa área, porque nessas relações a gente vai se identificando e você fala de um tema que ele anda muito junto com aquilo que eu trabalho. Eu sempre defendi que qualidade, para você ter, você tem que ter o envolvimento das pessoas. E você trabalha com essa essência, pessoas. Porque a qualidade na indústria é mais fácil porque é máquinas, né? Então você vai lá, preparou a máquina, tal, calibrou, bonitinho, tem um custo, mas você não tem tantas variações. Agora, no serviço, você tem aquele tete-a-tete, que vai variar de acordo com como começa, né? Conta um pouquinho antes da gente começar, fala um pouquinho de você. Quem é o Alexandre Félix? Qual é a empresa que ele trabalha? O que ele tem de bom? Conta aí pra ele, conta aí. Bom, Ronaldo, primeiro, o prazer, a honra é minha, cara, de estar aqui contigo. Você sabe que eu te admiro muito, estou muito feliz de estar aqui hoje contigo. Como você disse, eu sou Alexandre Félix, eu sou sócio e cofundador da Félix Recursos Humanos, que é uma consultoria de RH especializada em recrutamento e seleção para pequenas e médias empresas. Basicamente, o que eu faço? Eu conecto as pessoas que têm as qualificações, querem trabalhar, querem se desenvolver, com as empresas que estão crescendo. E quando você falou que gosta de vir aqui conversar e contar histórias, é o que eu mais gosto de fazer, cara. Porque sempre atrás de uma empresa que está contratando tem uma história, né? Eu tenho empresas que eu comecei a trabalhar, atender lá, que o dono começou numa mesinha, cara, igual essa que a gente está aqui, né? E hoje ele tem lá 50 funcionários, 60 funcionários. E, cara, ele lembra da primeira contratação que ele fez. Eu falo que é um marco na história da empresa, né? E do outro lado eu tenho um candidato também. Né, o candidato que está ali em busca de crescer, se desenvolver, e eu falo que aquela oportunidade de emprego, ela pode mudar a história daquela pessoa, como aconteceu comigo. Né? Eu lembro exatamente a primeira oportunidade de emprego, a primeira empresa que eu trabalhei, que eu sou muito grato, eu cresci, eu me desenvolvi muito nessa empresa, tive muitas oportunidades, inclusive esse primeiro passo que foi dado lá atrás, faz com que eu esteja conversando contigo aqui hoje. Que bacana. Você sabe que eu vou te dar uma sugestão aí de negócio agora, viu? Eu acho que está faltando esse trabalho que você faz para funcionários ou pessoas que querem trabalhar. Está faltando isso para as empresas, sabe? Aquela coisa de, aquela ponte. Muitas empresas ficam na dúvida, eu contrato essa consultoria ou não contrato, eu contrato esse serviço ou não contrato. Eu acho que se houvesse uma ponte, né, para ligar essas empresas, porque hoje a terceirização está muito forte no mercado. Sim. Eu acho que é uma oportunidade, não é não? Eu sou suspeito para falar, né? Tem uma pesquisa que é do primeiro semestre de 2023. Ela fala que 84% das empresas brasileiras têm dificuldade de contratar profissionais. Verdade. E eu vejo isso no meu dia a dia, meu foco ali acaba sendo pequena e a média empresa, é um desafio. E o que eu falo também, que é uma decisão super importante, porque um processo estruturado, né, de recrutamento e seleção, porque uma contratação errada, para o pequeno e para o médio que tem pouca margem de erro, ela pode gerar um prejuízo de 15 vezes o salário daquele colaborador. Maria. Né? Então, tem muita questão
da indicação, que funciona. Eu adoro receber indicações de bons profissionais, né? A gente, logicamente, tem os critérios, a avaliação ali, mas eu vejo que, principalmente as pequenas, o que acontece? Muitas vezes ela contrata o sobrinho, ela contrata o parente ali, contrata, enfim, uma pessoa que esteja próxima. E qual que é o problema disso? Não tem problema, desde que a pessoa tenha as qualificações, mas tem uma certa questão ali para fazer a gestão dessa pessoa. Muitas vezes fala assim, pô, tá acontecendo isso, mas eu não me sinto à vontade para falar com essa pessoa porque pode dar um conflito familiar, né? E eu tenho uma máxima lá na empresa que é o seguinte, não contrate quem você não pode demitir. Eu acho que é uma boa dica. Porque, enfim, tem que ser bom para todo mundo. A partir do momento que não tá legal para uma das partes, cara, não vale a pena a gente seguir com essa relação, né? E tá ali todo mundo para realizar o seu sonho, né? Então, você está contratando. Esse ano a gente entrou na empresa no movimento. Até a empresa ela existe desde 2018. E esse ano a gente entrou no movimento onde a gente tinha 2 caminhos. O primeiro caminho ou a gente parava de vender. Olha isso, né? Parece até uma heresia, né? Falar, pô, eu vou parar de vender. Porque estava comprometendo a qualidade da nossa entrega. E o segundo era aumentar o time. E a gente falou, pô, vamos fazer o que a gente faz de melhor, né? Vamos contratar para a nossa empresa. Então, hoje a gente tem uma assistente e está indo para a 6ª consultora. Pô, né? que legal. Para conseguir dar mais vazão a todas as demandas que a gente tem e tudo mais. E eu lembro dessa decisão, como se fosse hoje. Tá certo que é recente, foi em março que a gente tomou essa decisão, mas foi um divisor de águas na nossa empresa, né? De mudança de estrutura, profissionalização da gestão, né? Então, é uma decisão muito importante que, cara, significa que você está... Acredito que todo mundo, quando começa a empreender, fala assim, ó, estou empreendendo para esse negócio dar certo, né? E aí, quando você começa a ver esse movimento, e é muito, muito louco isso, porque a gente acaba não valorizando as pequenas conquistas, né? A gente estava falando aqui nos bastidores do site. Eu comecei minha empresa, não tinha site. O meu e-mail era o Gmail, eu mandava proposta com o Gmail. Aí o primeiro passo foi lá ter o e-mail corporativo, né? Eu lembro até, brinco com as consultoras hoje, que quando a gente começou, eu tinha lá o meu e-mail, o e-mail da minha sócia, aí a gente tinha lá o financeiro, tinha o comercial, tinha o contato. Era nós dois que respondíamos os e-mails, mas dava aquela conotação de estrutura, né? Sim. Hoje todo mundo que entra tem um e-mail corporativo, depois o site, a gente acaba não valorizando essas conquistas, né? São conquistas e fala assim, pô, a gente está bem melhor do que a gente estava lá no início, né? De quando a gente começou, e é um passinho de cada vez. Que legal. É muito bacana isso, né? Eu admiro essas empresas que crescem assim. Uma vez eu ouvi a história do seu João, da Del Rey. Sim. É apaixonante aquela história, né? Comecei com um ônibus pequenininho, aí depois... e aí você vê hoje, hoje eu tenho tantos funcionários. Melhor que a história dele foi a da Urubu Pungá, quando eu ouvi o do cara lá, eu falei, meu Deus do céu, parece fotocópia do seu João, só que ali em expansão muito maior, né? Sim. E a gente acaba não valorizando, né? Sim. Muitas vezes, ou querendo que esse processo ele aconteça do dia para a noite, né? E, cara, não tem... Eu falo hoje, né? A gente com a estrutura, com o crescimento, o que eu comecei vendendo no início da empresa a empresa é totalmente diferente do que é hoje, em termos de serviço, de entrega e tudo mais, mas eu vejo que se eu tivesse o tamanho que eu tenho hoje aqui, com a cabeça que eu tinha lá atrás, eu não ia estar preparado. Imagino. E você precisa estar conectado a esses grupos de RH para poder sintonizar com as empresas ou isso independe? O que eu vejo, Ronaldo? Hoje, 90% dos meus clientes são indicações. Tá. Né? E no meio do caminho eu comecei atendendo pessoa física, né? Ajudando a pessoa a elaborar currículo, a elaborar, estruturar o LinkedIn, como se aplicar nas vagas e tudo mais. A gente começou atendendo candidatos e com a parte de treinamentos, né? Isso foi no início lá na nossa trajetória. E aí foi engraçado que eu ia visitar os clientes para vender os treinamentos, falava assim, legal, você precisa qualificar a sua equipe, né? E aí o dono da empresa virava para mim e falava assim, cara, bacana, faz sentido o que você está me falando, só que eu tenho dificuldade de contratar. E aí foi isso a primeira vez e eu não sei porquê. No nosso planejamento estratégico tinha lá o que você não faz, recrutamento e seleção. Não sei porquê, a gente colocou isso lá atrás.
E aí eu ouvi isso a primeira vez, aí fui visitar um outro cliente, ele falou a mesma coisa, eu falei, opa, tem alguma coisa aí. Aí na terceira vez, o cliente falou a mesma coisa, pô, você faz recrutamento e seleção? Eu falei, cara, isso aqui é um sinal de Deus. Eu estou negligenciando os sinais. E eu falei para ele, falei assim, ó, fui bem transparente com ele, falei assim, ó, não está no nosso portfólio, mas a gente tem a capacidade técnica para fazer isso, e se você topar, a gente roda um piloto. Você topa? Ele falou, topo. Né? Inclusive, foi uma indicação do Vanderlei, que você conhece. Conheço. Era um cliente dele que buscava representantes... O Vanderlei de Souza. É isso aí, ele buscava representantes comerciais em algumas regiões específicas, Jundiaí, São José dos Campos, Guarulhos e São Paulo. Hoje ele já ficou estrela, tá difícil falar com ele. Tá sou fã do Vanderlei. Eu também. O Vanderlei me ajudou a estruturar toda a nossa esteira de produtos, de serviços, no caso. Não, ele é bom, ele tem uma visão de processo, assim, é engraçado que ele não vende o processo, ele vende a venda, né? Vende a venda. E aí você, para vender, você entende que tem que entender o processo. Tem que ter processo, tem que ter processo. Então ele me ajudou muito nisso, e aí a gente fez, deu certo, foi legal. A gente falou, vamos começar a replicar isso, né? Então, a gente começou a atender mais clientes, começou a aumentar a demanda. E qual que foi o grande pulo do gato? Eu identifiquei que o meu cliente quem que era? Era um empresário, um empreendedor. Porque eu falei, pô, existe um padrão aí, todos eles têm dificuldade de contratar. E aí na minha cabeça, o que aconteceu? Eu falei assim, cara, eu tenho que estar onde esses caras estão. E onde eles estão? E aí eu falei, pô, estão no Sebrae, eles estão nas associações comerciais, eles estão nos grupos de networking. E eu fui começando a me aproximar dessa galera. E eu tenho até uma métrica, eu gosto muito de métricas. Bacana. E eu falo, se eu for numa reunião onde tem algum empresário, algum empreendedor, e se eu tiver a oportunidade de ter 30 segundos para me apresentar, e se eu não sair com uma reunião agendada ou uma pessoa interessada no meu serviço, algum problema tem. Então... Eu não tenho essa métrica, mas eu te dou razão. E aí respondendo a sua pergunta... Eu não estou literalmente ligado a grupos que atuem no mesmo segmento que o meu. Eu tenho alguns parceiros, né? Mas eu atuo muito forte onde estão empresários, onde estão empreendedores. E você comentou que me deu uma moral falando sobre o networking. A minha máxima dentro do network é o seguinte. Eu sempre procuro gerar valor primeiro para aquela empresa, para aquele empresário, onde eu estou. Eu não vou para vender, cara. Eu me apresento, eu falo o que eu faço e tudo mais... Mas eu sempre procuro gerar valor para quem está participando ali, né? Seja com uma palestra, né? Seja quando uma empresa vem, pô, eu estou com uma dificuldade de encontrar um profissional. Cara, eu tenho um banco com 22 mil candidatos. Caramba! Né? Isso a gente construiu no último ano. Até profissionalizando o processo, antigamente a gente recebia por e-mail, pelo WhatsApp, você não tem controle, né? Quando está dentro quando está solto, né? Então a gente tem uma ferramenta que a gente tem um fluxo, tem um funil de contratação, e a gente tem tudo dentro da LGPD e tudo mais. Que bacana. Tem esse banco de talentos lá. Porque para a gente acaba sendo mais fácil. Então, você pintou uma demanda de uma contratação num cliente nosso, num cliente novo. Onde que eu vou primeiro? No nosso banco. Perfeito. O cara já me conhece, já sabe como funciona a minha empresa, já participou de algum processo ou eu tenho uma informação dele. Então, isso acelera o processo e a gente dá oportunidade para quem está precisando, né? Então, a gente tem isso, eu consigo ajudar, né? Ó, dentro da sua região eu tenho tantos candidatos mapeados. Tem muita empresa que nos procura e ele fala, preciso contratar um vendedor. Legal, o que você espera desse vendedor, né? Quais são as principais atividades dele? Pô, Alexandre, precisa vender. Legal, cara. Você usa algum sistema, algum CRM? Pô, uso um CRM X aqui, importante, inclusive, o vendedor deixar todas as informações do CRM. Tá vendo como não é só vender? Ele tem que ter ali um processo. Isso vale para várias empresas que ele tem um funcionário, mas ele não tem a função. Né? Então ele acaba ficando refém ali do funcionário, esse é um ponto. Pesquisa salarial, né? Muitas vezes a empresa lá, ela não está conseguindo atrair porque o salário que ela está oferecendo ali para os colaboradores está muito defasado. E aí a gente pega as empresas do mesmo segmento, na mesma região e com um faturamento próximo do dela e fala, ó, o seu mercado está oferecendo isso, inclusive os benefícios são esses, né? Então a gente procura ter esse olhar consultivo para gerar valor, mais do que vender, né? Eu quero ajudar ele a resolver um problema. Sim. E um negócio muito legal também que a gente tem lá, falando de métrica, hoje, né, de cada 10 funcionários que nós contratamos, 9 permanecem na empresa. Que show. Félix, a gente vai ter que fazer um comercial. Você vê como passa rápido? Demais.
Mas a gente já volta. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. A Acreditare utiliza da experiência de seus consultores, mentores e coach para desenvolver líderes e gestores de maneira personalizada, em grupos ou individuais, com foco em planejamento estratégico, plano de negócio, plano tático, mapeamento de processos, acreditação, indicadores de desempenho e análise crítica de resultados. Faça uma consulta sem compromisso com Acreditare Gestores agora mesmo. 11 32 30 86 61 ou 11 982 21 8006. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Como nome, Acreditare acredita que você pode ser melhor, como pessoa e como empresa. De volta hoje com meu amigo Alexandre Félix. Ô Félix, você sabe que eu assisti o Gato Félix. Aquele desenho era show de bola. Você chegou a assistir alguma vez? Eu conheço, mas eu não cheguei a assistir. E eu tenho curiosidade, né, com relação... Todo mundo, quando fala o meu nome, associa ao Gato Félix. Ah, é muito divertido. Se eu fosse você, assistiria. Vale a pena. Mas você sabe que o meu nome, o Félix, não é com I, né? Não é. É com E. É com E. Mas toda a minha família é Félix com I, igual do Gato Félix. Ah. Te juro. Só o meu nome na família que é com E. É. Foi um ajuste ali no cartório. Né? Quando meu pai foi me registrar e tudo mais, deu essa diferença. E aí a gente acabou dando uma origem, uma linhagem nova dos Félix. Porque aí, quando eu casei, a minha esposa assumiu o Félix para ela. E a gente casou em 2014. Em 2018 a gente abriu a empresa. E o nome da empresa é Félix Recursos Humanos. Já que você falou em métricas, eu costumo, não que esteja errado, mas toda vez que uma empresa me contrata para implantar um sistema de gestão da qualidade, algumas perguntas são básicas. Uma delas é, qual é o seu índice de rotatividade? E hoje eu tenho assustado com alguns índices. Tem gente falando 22%. É alto, né? É alto. Posso te contar um caso? Por favor. Um cliente recente nosso, ele não é do segmento que ele está atuando, ele tem vários negócios, ele tem uma rede de papelarias, ele tem uma rede de óticas, e ele decidiu abrir um negócio que é um café. Região bacana, ambiente bem bacana. E aí quando ele me procurou, o desafio dele é o seguinte, ele falou, cara, a minha empresa, ela existe há 10 meses e eu tenho 11 funcionários que já passaram por ela. Ou seja, a rotatividade dele era mais de um funcionário por mês. Eu falei, cara, temos um problema, porque isso não é normal. E você não... A empresa acaba não impondo a identidade dela, né? Não dá tempo do... Cara, olha como isso... Às vezes a gente não se atenta aos detalhes. E olha só o que estava acontecendo na empresa dele, por isso que ele foi procurar ajuda. Quando você gosta de um ambiente, de um café principalmente, você vai com uma certa frequência lá. Sim. Né? Almocei, ele está numa região comercial, almocei, eu vou querer tomar meu cafezinho ali depois do almoço naquele local. E os clientes começaram a falar assim para as funcionárias, né, que estavam lá, falaram assim, nossa, não para ninguém aqui, né? Você não cria identidade. Deve ser ruim trabalhar aqui, porque ninguém para aqui. Olha só a mensagem Passa errado. Passando para o cliente, que a gente olha muitas vezes o cliente, o externo, né? A gente não olha o nosso cliente interno. Fala assim, pô, se o cliente interno dele, que é o funcionário, não está querendo ficar aqui, cara, por que o cliente externo vou querer frequentar esse ambiente? O cara ficar muito tempo na empresa também não é bom, mas você fazer uma rotatividade assim,
muito alta, não dá constância. Então, a pessoa às vezes não tem tempo de aprender mesmo a filosofia da empresa, os diferenciais da empresa, e aí ela acaba não dando o melhor dela no serviço. Sim. E pode até afetar realmente a própria qualidade da empresa, né? Eu acho que isso é bom deixar claro. Sim, eu venho eu tô com 40 anos e eu peguei uma transição de geração, né? Então a minha geração ainda, ela vinha daquela, pô, você vai entrar numa empresa, você vai construir carreira e talvez você se aposente nessa empresa, né? Tanto é que uma das empresas que eu trabalhei, tive 2 passagens por ela e fiquei 15 anos nessa empresa. É um período longo, né? Fiquei 7 anos num período, depois fiquei 8 anos e tal. Mas tem um estudo que mostra que o tempo médio hoje que as pessoas ficam numa empresa é de 18 meses. Então... É pouco, mas se você olhar, ainda dá. Agora, um com índice legal. de 20%, não chega. Deve ser uns 3 meses. Por aí. E tem um estudo também que mostra, para calcular a rotatividade, se um colaborador ele fica 9 meses, em média 9 meses na empresa, já não é considerado uma rotatividade. Né? Então tem esse lado também aí que, enfim, que faz sentido. Faz sentido. Faz sentido, eu acho que faz sentido. É uma outra métrica, eu acho que faz sentido. Gosto disso. A gente sempre, até para ter parâmetro, né? Então, eu gosto sempre de até trazer dados do mercado, porque, deixa eu calcular aqui, deixa eu ver quanto tempo médio esse cara está ficando aqui comigo e está saindo. Mas essa pergunta vem uma outra, assim, conforme a gente foi falando, veio outra, assim, que eu acho que é fundamental. Aí o pessoal joga culpa na geração, né? A geração Z, a geração Y, a geração não sei o... Eu acho até que a geração nova está um pouco diferenciada mesmo, tá um pouco, ela não tem aquele grau de atenção. É engraçado isso que até o Bill Gates trouxe há pouco tempo atrás, que a pessoa, em média, levava 12, ela tinha concentração em 30 segundos. Caiu para 12, agora dizem que é 8. Ou seja, você tem 8 segundos para ganhar a atenção da pessoa, senão você já não consegue mais. Sim. É um desafio. É um desafio. Essa geração nova é isso. E estão falando que é por isso que o TikTok, o Instagram aposta naquela coisa de você passar assim, porque você precisa de ser dinâmico para você conseguir renovar a atenção. E o robô, ele pensa de acordo com aquilo que a pessoa... Então, ele faz o sorteio das coisas que vai passar para você, para ver se você, uma hora, para e vê o que ele está te fornecendo. Nossa, só de imaginar isso eu já fiquei cansado. E para você ver, né, qual que é o nosso ativo principal hoje? É justamente a atenção. E para reforçar isso, a atenção, o tempo, né? O que o Elon Musk fez? Ele comprou uma rede social, cara. Para quê? Porque ele é louco, ele quer diversificar os negócios? Não, ele quer ter atenção. Tá certo. Né, das pessoas. Tá certo. Então... Quem não tem competência, né? É isso. E cara, é um aprendizado pra gente, né? Falando como empreendedor. Cara, será que eu estou conseguindo prender a atenção das pessoas? Isso seja para um cliente, seja para um funcionário, dentro desses 8 segundos? Outra coisa que eu acho que mudou muito é a linguagem da comunicação, a linguagem de uma forma geral. Tem muita coisa que antigamente você podia fazer, que era considerado normal, que hoje já não é mais. Então, você tem que tomar cuidado com o que fala, cuidado com... não dá para você... você pode cair na linha do preconceito, você pode cair na linha do assédio, você pode cair na linha de N coisas, porque hoje em dia, até o pensamento você tem que vigiar, né? Sim. Ou seja, é como se... A gente tinha uma fase que a gente tinha criança, adolescência, meio jovem, aí adulto, e aí depois você coroa e velho. E hoje você já tem que ficar velho antes dessa fase toda. Você entrou numa empresa, você já tem que vestir a carapuça de velho. Então, não pode gíria, não pode isso, não pode aquilo. E talvez isso afete um pouco a permanência do colaborador, né? Eu bato muito na questão do pertencimento. Sim. A pessoa ela tem que ter a sensação de que ela faz parte daquilo, né? E eu converso muito com a minha sócia
E ela fala assim, é engraçado essa geração nova. A gente tem muita vaga, que a gente fala que são as vagas de entrada, né? Então, auxiliar de escritório, auxiliar administrativo, que a gente pega a galera dessa geração nova. E às vezes a gente fica surpreso com as respostas deles. E aí ela fala assim, cara, essa geração, tudo que a gente tinha vontade de falar lá atrás, que a gente não falava, porque, pô, não tá certo isso, eles falam. Eles falam abertamente. Abertamente. Cara, isso é legal. É legal, sim, mas assusta. Assusta. Né? E aí se o dono, né, ou o gerente não tem essa abertura, se torna difícil. Mas você falou uma coisa bacana, eu vou confirmar o que você está falando. Esses dias, um amigo meu me chamou para ir num McDonald's, e o McDonald's tem essa coisa de dar primeiro emprego, Sim, aquela coisa toda. É uma baita de uma escola. Nossa, aí é que me surpreendeu. Eu imaginei que as pessoas saíam do McDonald's por conta disso. Não é meu... Não, a maior parte que sai é porque acaba o período dele, a fase dele dentro do McDonald's. Ou seja, o McDonald's não deixa a pessoa ficar mais de um certo tempo. E as pessoas saem com saudade. Sim. Comentam abertamente assim, não, eu aprendi tudo que eu sei no McDonald's. Essa disciplina, essa filosofia de trabalho. A gente tem um cliente aqui em Alphaville, inclusive. É um restaurante. E ela fala assim pra gente, quando a gente estava fazendo o processo seletivo, ela fala assim, meu crivo de qualidade, ter trabalhado no McDonald's. Mas eu concordo porque depois que eu passei lá, o cara aprende a limpar o lixo, a limpar o banheiro, a ter disciplina com, olha, X segundo, não é o tempo da batata. Sim. Então, tudo isso leva para um profissionalismo. E aí é engraçado, eles têm o plano de carreira. Tem um plano de carreira. Aqueles que se destacam ficam e vão sendo promovidos. Ele não pode ficar mais naquela linha que ele estava, então ele é promovido. Então é a linha básica lá que tem essa rotatividade, até para eles darem oportunidade, por isso que é a formação, né? Sim. E eu pensei que fosse só o McDonald's. Aí conversa vem descobrir que a Pizza Hut também faz a mesma coisa, uma política completamente semelhante, com disciplina, aquela coisa toda. E eu fico assim, por que a gente não copia isso, diretor? É verdade. É verdade. Né? E tem muita gente falando de rotatividade, né? Porque que as pessoas não ficam na empresa. Então, tem uma pesquisa que diz que de 8 em cada 10 profissionais, eles não pedem demissão da empresa, e sim do líder. Isso é fato. Né? Então, muitas vezes o líder ali, ele foi promovido porque ele era um bom profissional. Ou porque é amigo do dono, porque é parente. Pode ser também. E aí ele não foi treinado para ser um líder, para ser um gestor. E aí ele quer que as pessoas façam tudo exatamente como ele fazia na época dele. Né? Mas é uma coisa pesada, não é uma coisa assim de inspirar. Ou seja, ele recebe a autoridade e aí ele não dá autonomia para quem... Exato. Ou ele delega sem autonomia para o cara, ou ele delarga. Exatamente. Deixa tudo de lado. Exato, tem essa questão. Muitas vezes também, eu não tenho o número exato, mas a gente costuma fazer entrevista de desligamento também, porque é um baita traz muito insight para a gente, que muitas vezes para o gestor ali ele não tem ciência do que está acontecendo. Né? Então, disparado realmente tem problemas com a gestão. A ponto, vou dar até um exemplo recente aqui, de um cliente nosso, que eles, mês passado, eles tiveram o melhor mês da empresa, de vendas, e fizeram uma comemoração. E aí, quando chegou lá, a equipe chegou, ninguém cumprimentou o gerente da empresa. Que situação. E aí o dono falou, cara, tem alguma coisa de errado. Aí sabia que existiam alguns problemas, e aí aquilo foi o fator determinante para ele tomar a decisão que ele precisava tomar há algum tempo. Sim. Ele desligou a pessoa, falou, pô, não posso. Cara, melhor mês de faturamento, equipe engajada, e chega numa confraternização, ninguém cumprimenta o cara, temos um problema, né? E ele tomou a decisão. Então, pra você ver, outra coisa, a pessoa, ela não vê para onde crescer dentro da organização. Cara, eu entrei aqui como recepcionista, como assistente, e eu não sei qual que é o meu próximo passo.
Não tem a descrição de cargo, né? Não tem cara, plano isso de é carreira. Batata. Não tem descrição de cargo, não tem mapeamento de competência, não tem avaliação de desempenho. E é um problema porque como que eu vou promover? É por afinidade ou pelos resultados que a pessoa está gerando? Né? Aqui é a meritocracia que a gente atua, né? Mas, pô, me mostra aí o que você está avaliando para ter essa meritocracia. Ah, não tenho, é porque a pessoa é minha amiga, né? Cara, é uma métrica errada, né? Então, não tem avaliação de desempenho, não tem pesquisa de clima. E é legal você falar isso, porque eu estou numa fase ultimamente que eu venho discutindo muito a ideia, vou explicar a diferença. Tem gestão, quando você faz a gestão de resultado e a gestão por resultado. Eu gosto de trabalhar mais a gestão por resultado. Você define o resultado, você planeja e aí a pessoa entender que ela tem que fazer todo um processo para atingir aquele resultado. A gestão de resultado é você põe o resultado e ela fala assim, você tem que fazer, e aí às vezes isso não funciona. Na maioria das vezes não funciona. Eu cometi um sincericídio outro dia. Uma empresa me ligou do segmento que eu atuava, que era publicidade, e ele falou, Alexandre, eu preciso contratar um vendedor bom. Eu falei, legal, vendedor bom. Me diz aí o que é um vendedor bom. Vendedor bom é o vendedor que vende no mínimo R$100 mil por mês. Eu falei, legal. Quantos vendedores você tem hoje? Tenho 4 vendedores. Bacana. Quantos desses 4 vendedores estão vendendo 100 mil por mês? Um só. Opa. Né? E por que você acha que os outros 3 não vendem? Ah, porque eles estão acomodados e tal. Inclusive, o cara que vende 100 mil, ele está saindo da empresa. Eu falei, cara, pelo que você está me falando, eu vou te falar uma coisa para a gente seguir aqui. Se você tem 4 vendedores, um deles só bate a meta que você está estimulando aí de 100 mil reais, e esse cara que teoricamente está batendo meta, é um bom funcionário e está ganhando dinheiro, ele está saindo da empresa, nós temos um problema. Talvez essa sua meta de 100 mil reais não seja atingível. Aí ele olhou para mim e falou, faz sentido. Mas não fechou comigo porque eu falei que precisava Porque você foi sincero. Alexandre, você sabe que coisa boa sai rápido, né? Você acredita que a gente já falou 30 minutos, cara? Caramba, cara, passou muito rápido. Muito rápido, a gente não sentiu. É porque é bom. E a gente vai ter que fazer um próximo, a gente vai ter que pensar uma nova ideia e talvez, quem sabe, um podcast, porque a gente é bom de conversa, hein? Para aquela câmera ali, ó, faça o seu pitch, que eu sei que você é bom nisso. Boa. Ó, já falei aqui, né, que uma contratação errada, ela pode gerar um prejuízo de 15 vezes o salário. Eu falo para os meus clientes que eu vou ajudar eles a economizar no mínimo R$19.800. E mais do que vender, eu quero falar da minha missão como empresa. Eu tenho uma missão de ajudar 1 milhão de pessoas a se recolocar profissionalmente até 2026. É uma meta ousada. Às vezes falam que eu sou louco. Mas eu falo isso porque eu acredito que, primeiro, as empresas, quando contratam, estão crescendo. Né? E segundo, que uma contratação ela pode mudar a vida de uma pessoa, pode mudar o destino. E eu sei por que eu foco em pequenas e médias empresas, porque 76% das vagas de emprego são geradas pelas pequenas e médias empresas. E também eu sei que muito empreendedor está no operacional. E se ele está no operacional, ele não consegue pensar na estratégia de crescimento da empresa. Então, eu tenho uma missão como empreendedor de ajudar essas pessoas a se recolocarem e essas empresas a crescerem. Passa seu telefone. O telefone é 11, o DDD, o número é o 99270-8861. O que eu mais gosto de fazer é o que a gente fez aqui, é conversar, trocar ideia e ajudar as pessoas. Então, meus amigos, fiquem com Deus, aproveita, vai lá, entra no site dele, se não tiver, procura lá, pode passar por e-mail para mim, contato@acreditariogestores, que a gente passa para você, tá bom? Hoje foi um papo maravilhoso com meu amigo Alexandre Félix e falamos sobre você, pessoas. Boa. Acreditari Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditarigestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditari Gestores Associados.